Graça e paz, meninas do grupo Mães Intercessora, grupo de jovens. Hoje vamos compartilhar um pouquinho aqui da história muito conhecida de José. Capítulo 37 do livro de Gênesis vai dizer, já vai começar assim: José, vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Nós vamos ver que Jacó tinha os seus filhos, José era o mais jovem, e o pai amava mais. Os irmãos observavam que Jacó amava mais a José do que a eles e assim criou aquela inveja, entre os irmãos. E certo dia José teve um sonho, já no mesmo capítulo, no versículo 5, vai dizer assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Aqui a gente já começa tirando uma lição que, dependendo dos sonhos que nós temos, nem sempre vamos ser bem quistos, bem recebidos no meio da nossa família. Tem sonhos que Deus vai permitir que contemos, que compartilhemos, mas tem sonhos que Deus diz, não conte agora. Mas nesse caso aqui, era o propósito de Deus, que José contasse. E ali depois José teve outro sonho, primeiro ele vai ver que os feixes, do campo, esse que os feixes se levantou e ficou em pé, e os feixes rodeavam e inclinavam-se perante ele. Então disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós nos dominará realmente. Aí odiavam cada vez mais, Então depois José tem um outro sonho e diz que sonhou também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. Então a fúria aqui foi muito maior, Foi muito maior. Nós vamos ver que os irmãos, no mesmo capítulo, no versículo 25, ora, os irmãos sentando para comer pão, olhavam e viram uma caravana de ismaelita. Os irmãos já tinham jogado José na cisterna, e estavam planejando, tirar a túnica dele, tiraram a túnica e lançaram ele na cisterna. E estavam lá sentados, comendo o pão e planejando o que fazer com José. Aqui a gente tira outra lição. Quantas vezes muitos estão sentando em mesa, se reunindo e planejando o mal. Aqui, olha, os irmãos sentados à mesa, já tinham jogado ele na cisterna e estavam sentados planejando matar, planejando o que fazer. Aí viram, que vinha uma caravana de ismaelita, e resolveram vender, resolveram vender a José. E ali no versículo 39, no capítulo já 39, melhor dizendo, e aí José vai, os irmãos chegam, contam a Jacó, que ele morreu e tudo mais, cria toda essa mentira, e José é vendido como escravo, Então, José aqui no capítulo 39 já está na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito e o oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então José já foi vendido aqui novamente. E vendo Potifar que o Senhor
era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José perante ele a quem servia e o pôs de mordomo em sua casa e passou tudo o que tinhas para sua mão. O Senhor abençoou e o Senhor abençoava a casa de José, né? E aconteceu que durante esse período aqui, a história vai nos contar e todos conhecem, acredito, que a esposa de Potifar trama, não é, uma difamação contra José. Por quê? Ela começou a se insinuar para ele e José fugiu da aparência do mal. Quantas vezes, né, é preciso fugir da aparência do mal? Fugir. José fugiu. José manteve a sua integridade, porém foi para a prisão. Aí nós vamos olhar assim, poxa vida, ele correu, fugiu da aparência do mal e foi para a prisão e o Senhor permitiu. Porque lá na prisão também Deus tinha seus planos, seus propósitos. Aqui a gente não vai ver em nenhum desses capítulos aqui José se maldizendo, José dizendo, por que Deus, por que, meus irmãos fizeram isso comigo, e meu pai que acreditou e nunca me procurou, como falamos aqui no Nordeste, silamuriano. Nós não vamos ver José fazendo isso. José segue vida. José segue, vai seguindo os propósitos de Deus, vai seguindo os comandos do céu, vai olhando para Jesus, para Deus. E José não deixa a raiz de amargura, de ódio, de revolta no coração. Não deixa. E aí José vai para a prisão. Aí José na prisão, no capítulo 40, a Bíblia vai nos dizer que José interpreta o sonho do copeiro-chefe. E quando interpreta o sonho do copeiro-chefe, José vai dizer que ele lembre-se dele, né? Quando estiver lá naquele cargo, que ele vai ser colocado diante da interpretação, que ele lembre de José. Mas quando Deus quer, faz o copeiro também esquecer de José, faz esquecer de mim, de você, porque tudo há um tempo determinado, até para alguém se lembrar de nós, há um tempo determinado, por Deus, E aqui ele esquece, né? A Bíblia vai nos dizer que o copeiro esquece. Depois José interpreta o sonho do padeiro-chefe, né? E José segue na prisão, segue trabalhando. E aí vamos ver no capítulo 41 que agora Faraó tem um sonho. E aí agora Faraó conta o sonho e José interpreta o sonho, né? E ali nós vamos ver os anos de vaca gorda, de vaca magra, as espigas, aquela história toda de fome, como vai ser e tudo. E ali Faraó coloca José por governador do Egito. Olhando assim, né, diz assim, nossa, muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, fulano tá naquela casa, tá naquele cargo, não, mas teve uma trajetória, teve um processo a ser enfrentado. Como costumamos ouvir, ninguém chega assim de paraquedas numa situação, não. Teve um tratar de Deus, teve um lapidar, teve um trabalhar do Senhor. E agora José é governador. E a fome, a Bíblia vai nos dizer que a fome continua assolando, né?
E já no capítulo 42 nós vamos ver os irmãos de José descem ao Egito em busca de comida, né? Eles descem aqui ao Egito. E aí nós vamos ver toda aquela história que José a princípio não se dá a conhecer, não é, dos irmãos, não é? E coloca, não é, lá no saco deles, né, toda aquela história para que eles possam regressar com o irmão Benjamim, não é? Com o irmão Benjamim. Ele queria saber se Benjamim era vivo e para os irmãos regressar novamente até José, e os irmãos regressam novamente ao Egito, né, trazendo Benjamim. E os irmãos de José, quando eles descem outra vez ao Egito, né, a fome persistia e era gravíssima na terra, né? E tendo eles acabado o cereal, eles precisavam voltar lá. E aqui a Bíblia vai nos dizer que José hospeda e manda preparar um almoço, um momento especial, íntimo, para com os irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que José se dá a conhecer aos irmãos. E aí José, os irmãos, vou dizer na minha linguagem, né? Os irmãos ali ficam atônicos, apavorados. E agora o que fizemos, né? Ele diz assim: eu sou José, aquele que vocês venderam. Mas o lindo é que José aqui, o coração de José, tremendo, né? Tremendo, lindo. Deus tem seus planos, né? Então, nós vamos ver José dizendo assim: não fiquem tristes com o que vocês fizeram comigo. Deus me enviou na frente de vocês para a preservação da vida. E ali José foi o sustento de toda a família. Muitas vezes, alguns podem até estar se sentindo assim como José. Mas, se Deus te escolheu para, de alguma forma, a provisão da tua família chegar através de você, vai passar os processos e eles são inevitáveis. Mas Deus se faz presente e Deus honra. E Deus honra. E aí nós vamos poder ver também aqui José chorar, né? Chorar. E ali José já tinha 2 filhos, quando José diz que antes de chegar à fome, né? Voltando aqui no capítulo 41, José teve 2 filhos, né? O primogênito chamou José de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando diz aqui esquecer, é que eu vou entender que houve a cura. Quando diz aqui que ele esqueceu da casa do pai, não é esqueceu literalmente, porque ninguém esquece o processo que passa, né? Aqui ele não lembrava mais daquela tristeza toda, daquele sofrimento todo, né? Então ele chamou o filho dele de Manassés. E ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da aflição. Já pensou? Deus o fez próspero na terra da aflição. Quando José, antes dele
Só recapitulando aqui, antes dele se dar a conhecer aos irmãos, ele pergunta, né? Se eles têm pai, se os irmãos têm pai, os irmãos dizendo que tinha pai, e os irmãos, cujo irmão, se ainda tinha outro irmão vivo, eles disseram que tinha Benjamim, que o outro irmão havia morrido. A pessoa, o controle de José, ouvindo os irmãos dizer. E até ali ele teve equilíbrio e ele não falou logo naquela hora assim, eu não morri não, eu tô aqui. Ele teve equilíbrio para esperar a hora certa, o momento certo de falar. Mas a gente não vai ver um José vingativo. Nós vamos ver um José do coração tremendo, perdoador, né? Que ali passou todo o processo que passou, mas Deus era com ele e Deus o fez prosperar em todo o tempo. Talvez você esteja vivendo uma vida parecida com a de José, onde teus irmãos têm te vendido, têm falado coisas que não devia, têm sofrido calúnia, mas esse mesmo Deus que a Bíblia relata aqui, que era com José, ele é comigo e com você. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus não mudou. E quando Deus se levanta para fazer justiça na vida de um, não há quem peça. Quando Deus quer que um prospere na terra, não há quem peça a prosperidade. Mas a prosperidade aqui foi seguida de obediência. A prosperidade aqui de José foi seguida de uma vida de renúncia. A prosperidade aqui de José, ele não negociou princípios. Não. Ele não negociou princípios. Ele não se iludiu pela beleza da mulher de Potifar. Ele não se... Claro que certamente, ele sentiu, a Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar, né? Sentiu desejo, quem sabe, passou na mente dele, não sei, né? Quem sabe? Mas é preciso renunciar ao pecado. É preciso fugir do pecado. É preciso não dar evasão a isso aqui não, ó. Carne. Vamos pedir cada dia mais a Deus um coração perdoador como esse de José. Perdoador. Quantos traumas aqui, quanta tristeza ele passou, quantos anos de sofrimento. Mas quando Deus chega na vida de um, Deus cura, Deus restaura. Deus muitas vezes permite a cicatriz para que venhamos olhar assim, lembrar e nunca esquecer dos feitos de Deus. Se Deus levantou a mim e a você para ser coluna numa família, não vamos negociar princípios. Não vamos negociar princípios. Vamos nos manter firme na rocha, haja o que houver, passemos o que tivermos que passar, mas firme na presença de Deus, porque em algum momento o Senhor vai mostrar que é comigo e que é com você, e Deus vai dar a vitória e todos vão ver que Deus é na nossa vida. Levante a cabeça. Levante a cabeça em meio ao processo,
Ele pode estar sendo difícil como for agora, mas levante a cabeça. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E aonde tem princípios de Deus, aonde tem verdade, onde não se negocia princípios, Deus honra. Deus honra. Deus é fiel. Deus não mudou. Deus não mudou. Os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, sobre toda a terra. As nossas digitais, elas são diferentes, mas Deus não troca endereço de ninguém. Não, Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Muitos têm pregado a Deus, ao Deus que é só amor, só amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. A balança de Deus, ela é equilibrada. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor disciplina quem ama. E se Deus não nos disciplinar, nós não somos filhos, somos bastardos. Não importa se a sua família não compreende, se a sua família diz, chegou o sonhador, chegou a sonhadora. Se o sonho for de Deus, o Senhor vai te colocar em altos lugares, o Senhor vai te colocar onde Ele quer, haja o que houver, aconteça o processo que acontecer. Servo de Deus tem que ter história, tem que ter testemunho para contar. E o importante de tudo isso é o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Amém. Deus é fidelíssimo. Deus é fidelíssimo. Erga a cabeça.